Boa noite, meu nome é Francisco Moura da Costa Silva, sou mestrando do Profibio, mestrado profissional em ensino de biologia. Irei aqui apresentar para vocês ao longo dos slides a ASA, que é a aplicação da atividade desenvolvida em sala de aula. Eu faço o primeiro período do ano 2023 do tema 1. Objetivos de aprendizagem da nossa ASA. Primeiro, o aluno ele tem que compreender a organização do DNA no núcleo da célula. Segundo, ele tem que ampliar o entendimento dele sobre os conceitos básicos da genética, o DNA, gene, cromossomo, hereditariedade, alelo, genótipo e fenótipos. E compreender a função do DNA em situações cotidianas. Ou seja, o aluno tem que fazer toda uma investigação para ele poder chegar a esses objetivos e ter um entendimento sobre o que é realmente o DNA, a sua estrutura, a sua funcionalidade dentro da nossa célula e também no nosso cotidiano. Metodologia. Como foi que nós idealizamos desenvolver o nosso trabalho da ASA para que, ao final, os alunos realmente tivessem a compreensão daqueles 3 objetivos que nós propomos para eles? Primeiro, realizamos o nosso planejamento em 2 momentos diferentes, distintos, para que no final das etapas, que nós desenvolvemos em 2 etapas, os alunos tivessem o entendimento do que seria realmente essa molécula de DNA e a sua funcionalidade dentro de cada espécie. No nosso primeiro momento, os alunos foram divididos em 6 grupos de 4 pessoas e levados ao laboratório informático, onde cada grupo recebeu uma atividade, chamada de pré-teste ou anexar, para pesquisar e anotar os dados de suas pesquisas e responder essa primeira etapa. Então, nós preferimos grupos pequenos para que os alunos chegassem ao final do nosso projeto à conclusão de que seria o DNA, o gene, o cromossomo, os alelos, o genótipo e o fenótipo, e realmente nós alcançássemos aquilo que a gente havia proposto. Aqui está a atividade do nosso pré-teste ou teste ao anexo A. Em primeira questão, os alunos eles teriam que explicar com as palavras deles os conceitos de genótipo, fenótipo, cromossomo, gene, hereditariedade e herança, e em seguida fazer uma relação entre esses termos. Então, após a leitura de vários artigos e textos que nós direcionamos eles teriam que chegar a essa conclusão, além do conceito, relacionar esses termos. Segunda questão, utilizando a própria linguagem deles, eles teriam que fazer a descrição sobre gene e cromossomo e o DNA no cotidiano deles. Terceira questão, é comum ouvir na palavra alelos. O que significa esta palavra? Qual a sua relação com os termos da questão 1? Então, essas 3 questões, elas são bem parecidas, mas com sentidos diferentes. Mas que para o aluno chegar a uma conclusão, ele teria que ler, ele teria que investigar, teria que surgir aquela dúvida na cabeça dele para ele buscar o professor até formular o seu próprio conceito, as suas próprias relações e em que momento do nosso cotidiano esses termos são usados, são observados e são descritos. No nosso segundo momento, ocorreu com a aplicação de um pós-teste, para poder avaliar realmente se o aluno compreendeu e foi capaz de construir o seu próprio conhecimento sobre as mediações do professor. Então, um novo questionário de perguntas discursivas para avaliar o grau de aprendizagem de cada aluno. Então, aqui nós temos o nosso pós-teste, que é para realmente nós observarmos se os alunos aprenderam ou não aquilo que a gente propôs para eles. Então, esse pós-teste tem 3 questões discursivas. A primeira, é constante observar a semelhança física entre pessoas da mesma família, explique o porquê isso acontece e escreva uma palavra que define este fato de maneira prática. Segunda questão, o albinismo é uma característica definida geneticamente, na qual ocorre uma ausência na produção de melanina, pigmentação da pele, devido a uma mutação na enzima tirosinase, gerando ausência total ou parcial de pigmentação da pele.
dos olhos dos cabelos. O albinismo só se manifesta em pessoas que possuem os 2 alelos mutados. E a terceira e última questão, ela diz o seguinte: um geneticista disse que os fenótipos do grupo sanguíneo ABO são definidos por 3 alelos. Um alelo define o tipo sanguíneo A e o outro tipo sanguíneo B, e a ausência de ambos define o tipo O. E se houver a presença de ambos, será tipo AB. De acordo com os seus conhecimentos da genética, o que seria tais alelos? Então, nós avaliamos os alunos do início ao final do projeto. Como? Ocorreu pela participação deles, a interação, o desempenho dos alunos nas atividades, a elaboração de um mapa conceitual sobre a estrutura e funcionamento do DNA e a caracterização de alguns termos, como genes, cromossomos, alelos, genótipo e fenótipo. Os nossos resultados esperados ele foi bem satisfatório. Então, os objetivos esperados para a aplicação da atividade foi atingido de forma bem significativa, porque os alunos se empenharam, os alunos buscaram, os alunos indagaram, fizeram registro, questionaram. Então, porque os alunos souberam compreender conceitos e relações que antes não conseguiam fazer, ou faziam reproduzindo as falas dos docentes. Percebemos que quando o aluno é sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, a aula se torna mais atrativa e interessante. E os objetivos chegam de forma bem clara e eficaz. Então, isso ficou bem claro na aplicação da ASA e os objetivos, que quando o aluno ele vai buscar o conhecimento, ele indaga, ele participa, ele não reproduz, ele constrói. E essa construção fica solidificado na memória dele, que ele não vai esquecer. Aqui nós temos um conceito e as relações que foram feitas pelos alunos. Então, os cromossomos são corpúsculos compactos que carregam a informação genética, ou seja, carregam os genes e a nossa constituição genética. Chamam-se de genótipo, que quando exposto ao meio ambiente, constitui fenótipo. Um exemplo que deram foi a cor da nossa pele, pode ser alterada pela frequente exposição aos raios solares. Então, aqui foi uma ótima relação que eles fizeram ao longo do processo. Eu vou mostrar para vocês algumas produções feitas pelos alunos, com relação aos termos de genótipo, de fenótipo, que nós já temos os conceitos de cromossomo e DNA, a relação entre eles. Aqui eles fizeram um desenho do cromossomo, identificando as suas partes, que seria o gene, que seria o DNA, a importância da relação entre eles, em que momento cada um muda de nome. E aqui nós chegamos, mais uma produção feita pelos alunos do cromossomo, outra forma de representar diferente um pouco da anteriormente, mas também muito bem feita, muito bem explicada. E chegamos ao fim do projeto com um resultado satisfatório, com um resultado eficaz e principalmente aprendizagem e objetivos alcançados.